Ai, complicado esse negócio. Pois é, eu tô vendo que tá pedindo para entrar de qualquer jeito. Já botei uma pergunta ali no grupo dos professores, do que eu posso fazer em relação a isso, mas já está avisado, qualquer coisa entra em contato com o NEAD para saber o que, é que está acontecendo. Aí no mais eu crio outra sala e ver se funciona. Deixa eu ver aqui como é que está a restrição dessa sala. Detalhes. Uhum. Aqui. Pode ser um problema de configuração meu também, pessoal. Espera aí. Eu acho que é isso. Pronto. Eu acho que é esse negócio do acesso rápido que está desligado aqui. Mas só começa a valer a partir da próxima reunião. Vamos ver se volta. Aí vocês no meu WhatsApp, se eu estiver falando mal de vocês, hein? Hahaha! Ó, tem que estar atento. Pessoal, bora começar então. Boa noite para vocês. Em relação ao projeto de extensão, pessoal, pode ser feito individual, pode ser feito em grupo, todo mundo precisa apresentar, estar junto na apresentação com o público, com a sua família. Não, se uma pessoa não puder, não tiver criança em casa para mostrar o material, como fazer a experiência, pode fazer a parte mais técnica, mais teórica, junto com um grupo, e esse grupo de pessoas está extremamente baixo. Para todo mundo que meu áudio está muito baixo, como é que eu aumento o microfone? E aí, pessoal, como é que tá o áudio para vocês? Tá bom? Eu tô falando aqui, ó, no microfone aqui, ó. Eu não tenho. Dá uma olhadinha se não é a tua saída de áudio, Ana Paula. Tu tá de fone? Se não for, coloca um fone de ouvido, talvez melhore. Áudio de celular normalmente, o notebook, principalmente o notebook, é bem ruimzinho, certo? Então é isso aí. A gente tem um encontro marcado de extensão, não lembro o dia, mas daqui a pouco a gente vê isso de novo, para mim poder dar uma aula para vocês sobre os ácidos e bases. Agora vamos lá para nossa aulinha. Eu vou fechar o conteúdo da aula passada com vocês, só a parte de carga formal, certo? E que ficou faltando. A gente vê até aqui, né? Certo? Até como montar a estrutura. Quem não lembra, por favor, vejam na aula gravada que eu já botei online. Porque se eu voltar aqui, eu não vou ter tempo de terminar o conteúdo hoje. Beleza? O que, é que a gente faz agora? Realmente é fácil. Mas como eu sei que sempre complica, diga logo aí onde é que vai complicar.
Pessoal, aquela questão de estrutura de Lewis, a cada 5 regrinhas, não complica. Mas pode acontecer o seguinte. Essas duas estruturas são possíveis seguindo as mesmas regras. Por exemplo, eu vou colocar aqui o carbono como átomo central. Colocar o carbono como átomo central. Eu vou colocar os hidrogênios nas extremidades, ó. E o oxigênio na outra ponta. Certo? Eu vou fazer as ligações e se eu seguir as regrinhas do mesmo, aquelas 5 regras que eu apresentei para vocês, Davi Batista está esperando autorização. Pede para ele pedir de novo, que eu autorizo aqui, porque não tocou na minha tela. Deixa eu copiar o link lá no grupo, que eu acho que entra até mais fácil. Link da reunião. Cadê vocês, meu povo? Pronto. Certo. Beleza, galera? Então presta atenção aqui, ó. Se vocês entenderam como é que eu monto a estrutura, para essa mesma molécula aqui, ó, H2CO, vocês conseguem montar essas duas estruturas. Certo? Seguindo as mesmas regras, vai dar em duas estruturas. Como é que eu vou diferenciar? Como é que eu vou saber qual é a correta se as duas são possíveis? É fácil, galera. É só usar um conceito de carga formal. Vamos lá. O que é a carga formal? É a diferença entre os elétrons no átomo isolado, sem estar ligado, e os elétrons nesse átomo quando ligado a outro átomo. Certo? E é utilizada para determinar a estabilidade da estrutura. Como assim, galera? Vamos entender o seguinte. Vamos ler de novo isso aqui que está meio confuso. Ó, é a diferença entre os elétrons do átomo isolado e os elétrons nesse átomo, isso aqui não é nessa, é nesse átomo, quando ligado a outro átomo. Certo? Vamos entender isso já já. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A carga formal é igual aos elétrons de valência daquele átomo, menos os elétrons isolados, mais o número de ligações. Certo? Carga formal, elétrons de valência, elétrons isolados e as ligações que você consegue ver na molécula. Por exemplo, vamos pegar essas duas estruturas aqui, ó. Se eu for pegar os átomos da camada de valência, eu consigo saber. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Não é isso? Ó? O hidrogênio tem um elétron na camada de valência. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. É só checar na tabela periódica. Lembram lá como é que eu acho os elétrons de valência? Eu vou olhar na tabela periódica. Se ele é da família 4A, quer dizer que ele tem 4 elétrons de valência. Se ele é da família 7A, quer dizer que ele tem 7 elétrons de valência. O bizuzinho que eu passei para vocês lá para passar. Certo? Então, eu olho aqui, ó. Hidrogênio tem 1 elétron de valência, carbono é da família 4, tem 4 elétrons. Oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons. Hidrogênio tem 1 elétron. Beleza? Eu coloco cada um desses. Agora eu vou aplicar essa fórmula. Ó. Elétrons de valência menos os elétrons isolados naquele átomo, mais o número de ligações. Então vamos fazer isso, ó, para a estrutura A e para a estrutura B. Qual é a carga formal do hidrogênio aqui? Ó? Eu vou calcular para cada átomo. A carga formal do hidrogênio é 1, que é o número de elétrons de valência. Ó. É 1, menos esse hidrogênio. Olha para esse átomo. Tem algum pontinho ao redor dele? Algum pontinho desse tipo aqui ao redor dele, que são os elétrons isolados? Não. Então é 0. Mas ele está fazendo quantas ligações de hidrogênio? Hein, galera? Uma, exato. Então fica 1 menos 0 mais 1. Ligações, elétrons isolados, elétrons de valência. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? 0. 1 menos 1 vai dar 0 no final das contas. Certo?
Porque vai dar 0 mais 1 que dá 1, 1 menos 1 é 0. Se eu calcular para o carbono, 4 elétrons de valência. Ele tem elétrons isolados, pontinhos ao redor dele? Tem. Quantos? 2. Ó, um pontinho, 2 pontinhos. Aí tu coloca aqui, ó, 2. Esse carbono está fazendo quantas ligações? 1, 2, 3. Você está vendo quantos traços? 3. Bota aqui, mais 3. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? 2 mais 3 é 5. 4 menos 5 vai dar menos 1. É difícil, pessoal? Para o oxigênio, elétrons de valência, 6. Quantos elétrons isolados? 2. Quantas ligações? 1, 2, 3. 3. Vai dar 5 também. 6 menos 5 vai dar mais 1. Beleza? Vocês conseguem fazer essa continha olhando para a estrutura? Se eu for fazer para o átomo B, hidrogênio vai dar 0. Carbono vai dar 0 também, ó, porque é 4. Ele tem 0 pares isolados, ó. Tem nenhum elétron isolado. E está fazendo 4 ligações. Aí vai ficar 4 menos 4. Vai dar 0. E para o oxigênio? Vai dar 6, que é a elétron de valência. Tu tem 4 elétrons isolados e 2 ligações. Vai dar 6 menos 6 e vai dar 0. Beleza? Então, calculei a carga formal para a estrutura B e calculei a carga formal de cada átomo para a estrutura A. Aí agora é que vem o lance. Calculei as cargas formais. Ó. Os hidrogênios na molécula A é 0, no carbono é menos 1 e no oxigênio é mais 1 a carga formal. Na outra molécula todo mundo é 0. Para saber, pessoal, qual é a estrutura correta, é só seguir as ações. As moléculas mais estáveis, lembra que tudo que eu estou fazendo é em busca de estabilidade. Então, as moléculas mais estáveis, as estruturas mais corretas, são as que têm a maioria das átomos com carga formal 0. Só por esse item aqui, ó. Quem é que seria a melhor? A ou B? Qual é que tem mais zeros na mesma estrutura? Isso. Então seria a B que eu ia escolher. Só por esse item. Mas ainda posso olhar isso aqui, ó. Não possuem cargas formais muito grandes. Tipo, se eu pegar uma estrutura que tem carga formal mais 2 ou mais 3, menos 2 ou menos 3, eu vou preferir aquela estrutura que tenha carga formal menores. Cargas formais negativas nos átomos mais eletronegativos e vice-versa. Átomo eletronegativo, vão lembrar da frase, né? Von, Cle, Bris, Ki, pH. Vamos lembrar da frase Von, Cle, Bris, Ki, pH, que a eletronegatividade aumenta nesse sentido aqui. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? Carbono está aqui, ó. O oxigênio está aqui. Então, o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. E as cargas formais negativas, preferencialmente, estão nos átomos mais eletronegativos. A carga formal negativa está onde? No carbono. Enquanto que a carga formal positiva está onde? No oxigênio. Quando era para ser o contrário, de preferência. De preferência é 0, mas se for para ter cargas diferente de 0, a mais negativa no átomo mais eletronegativo. Ficou claro para vocês isso? Hein? Explico sim. Vamos entender só como é que eu comparo. Sabendo que você entendeu isso aqui, ó, certo? Eu vou olhar para essa questão, vou fazer 3 perguntas. Como é que eu vou saber A e B? Qual é a mais estável? Qual é que tem mais zeros? A B. Então é a B. Então é a B. Certo? Mas vamos supor, vou inventar os números aqui, tá bom? Se fosse mais 2, menos 3, mais 2, menos 2. E aí, quem seria? A ou B? Seguindo aqui, ó. Não possuam cargas formais muito grandes. Seria A ou B a mais correta? A. Se a B fosse essa, seria A. Certo? Agora vamos fazer assim. Eu tenho uma estrutura, essa mesma estrutura aqui, ó.
entre ela nessa condição e ela nessa condição aqui, ó, HC dupla OH, a carga formal aqui fosse mais 1 e a carga formal aqui fosse menos 1. Pegando esse ponto aqui, ó, cargas formais negativas nos átomos mais eletronegativos. Quem é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? E aí, Natália, quem é mais eletronegativo? Oxigênio. Então, nesse caso, o oxigênio está com a carga positiva e aqui o oxigênio está com a carga negativa. Qual tu daria preferência para ser a mais estável? N? A de cima, né? Essa aqui, né? Que eu estou apontando com a seta. Isso. Pronto. Você entendeu os três conceitos. Alguém não entendeu ainda isso aqui, pessoal? Eu vou passar para outro assunto. Isso aqui é só para fechar a aula passada. É o finalzinho do finalzinho do finalzinho. Show de bola. Beleza? Eita, menino, tem mais alguma coisa? Só exercício agora. Vou deixar aqui para vocês. Se bem que eu mandei aula para vocês, os exercícios estão lá, tá bom? Vocês fazem lá. Vamos abrir aqui o outro slide. Pronto, agora vamos começar a aula de hoje. Oi! Vamos estudar o quê? Polaridade, geometria e forças intermoleculares. A gente dá essa ruma de coisas aí agora. Certo? Professor, e aula prática? Tinha como colocar esse slide logo lá no grupo ou só no final mesmo? Eu já coloquei. Ah, esse aqui novo? Sim. Posso colocar. Espera aí. Ah. Então lá. Pronto, obrigada. Nada. Bora lá. Polaridade, geometria e forças intermoleculares. Professor, e a aula prática? Semana que vem vai ser aula prática. Aula prática com o professor na pandemia. Vamos ser pelo computador, com aquele esquema do programinha que eu falei para vocês. Eu peço paciência porque é um teste. Pode não dar certo, mas pode dar muito certo. Eu vou passar o link para vocês do programa para vocês tentarem fazer em casa, que é bem legal. O programinha é divertido demais, galera. E, tipo, se quiser usar online, tem que saber pelo menos espanhol. Se quiser usar em casa, para instalar no computador, tem português. Certo? Sim, polaridade de geometria e forças intermoleculares. E a matemática, negócio de geometria, não é engraçadão, é geometria molecular. É o que a gente vai ver, tá bom? Ah, tá, professor. Vamos iniciar, pessoal, pelo um conceito que eu preciso que vocês entendam, que é o conceito de polaridade. Polaridade em uma molécula é quando a mesma apresenta polos de carga oposta. Pessoal, vocês já viram uma pilha? Tenho certeza que já. Uma pilha, AA, amarelinhas. Você já viu que tem um lado da pilha que tem um castelinho, um biloto, e o outro lado da pilha é reto? É afundadinho? Hein? Já viram isso, não já? Aí quando você vai botar em qualquer brinquedo a pilha, em qualquer coisa, quando você olha a descrição, tem assim, positivo e tem negativo. Aí você sabe que aquela cabecinha para cima, aquele biloto, é positivo e aquela parte do fundinho reto é negativo. Certo? Todo mundo sabe disso, né? Sim. Hein? Pronto. Aquilo ali são os polos da pilha. O polo positivo e o polo negativo. Você pode fazer o que você quiser com aquela pilha, que ela vai continuar tendo um polo positivo naquela posição, um polo negativo na outra posição. Certo? Então ela tem polos ali meio permanentes. Francisca, meu amor, desliga o teu áudio, por favor. Ah, Deixa eu te mutar. Ah, pronto. desculpa. Obrigado. Nada, relaxa. Certo? Então, polaridade é quando tem cargas opostas. Tipo assim, ó. Olha para essa molécula. Ela não tem carga, ela é apolar.
É como se desse lado tivesse a mesma carga que desse lado. É meio que neutra, tá bom? Agora olha para cá, ela é polar, ela possui polos. Aqui eu tenho um polo negativo e aqui eu tenho um polo positivo. Como se fosse uma pilha. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Como se fosse uma pilha. Beleza? E tem moléculas que não têm polos. A gente vai entender já já por que não tem moléculas que não têm polos. Tranquilo? Então, polaridade é isso. É a presença de polos. Mas por que isso ocorre, professor? Tenho certeza que vocês pensaram nisso. Vocês não pensaram, logo que dá pensou. Para explicar isso, eu preciso primeiro falar com vocês de eletronegatividade. Eu não disse que eu ia voltar com esse assunto nessa aula. O que é eletronegatividade, pessoal? É a capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Ou seja, precisa haver uma ligação química para que a eletronegatividade exista. Se não tiver ligação química, não tem a negatividade. Certo? E como eu falei para vocês, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Certo? Aí eu falei para vocês que os metais, em geral, são muito eletronegativos. Aí quando eu tenho um não metal ligado ao não metal, a diferença de eletronegatividade é tão grande que você tem uma ligação iônica. Certo? Quando eu tenho um não metal, só esse grupelho aqui, ó, um não metal ligado em outro não metal, eu tenho uma ligação do tipo covalente. Isso está na aula passada. Certo? Aí eu dei um bizu para vocês. Em vez de vocês olharem sempre para a tabela periódica, vocês pegam essa frase aqui, ó. Fon, fue, bris, que, PH. Você grava um áudio no teu celular e vai dormir escutando essa frase. Aí você acorda no outro dia sabendo ela, nem que você não queira. Certo? Aí perceba, ó. Flúor é o mais eletronegativo, depois um oxigênio. Ó. Esses valorizinhos aqui, pessoal, 4, 3,5, 3 é o valor de eletronegatividade. Certo? Nitrogênio, 3. Cloro, 3. Bromo, 2,8. Enxofre, 2,5. Você está vendo que está seguindo a sequência? Carbono, 2,5. Fósforo, 2,1. Hidrogênio lá na ponta, 2,1. Por que eu uso só essa frase e o resto, professor? Olha, se você pegar um átomo que não esteja nessa frase fazendo uma ligação covalente, você tem que olhar na tabela. Mas eu posso garantir para vocês que 95% das estruturas que vocês vão pegar em qualquer tipo de prova é composta por um desses átomos, se ela for covalente. E na minha prova é 100%. Então você precisa decorar essa frase. Ou como a prova é online, você não precisa decorar, não. Você precisa saber que essa frase existe, que você pode usar ela para saber a eletronegatividade, tá bom? Então, vamos entender isso aqui, ó. Hidrogênio e flúor, quem é mais eletronegativo, galera? Respondam aí. O H ou o F é mais eletronegativo? Olha para a frase, esquece a tabela. O F. O que é eletronegatividade? Capacidade que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Isso quer dizer o quê? Quem é que ou tem 2 filhos e tem um videogame em casa, ou tem um irmão ou irmã que gosta de jogar videogame também. Ou então que tem 2 filhos e só tem uma televisão. Ei, alguém tem? Tá nessa conjuntura que eu estou dizendo? Tem 2 filhos e um videogame ou tem 2 filhos e uma televisão? Somente. Ninguém tem menino nessa casa. Ou então todo mundo tem muito dinheiro para ter 2 videogames e 2 televisões. Mas vamos lá para minha analogia. Nenhuma das opções. Galera, então não funciona a minha analogia. Aí vocês me lascam. Seguinte. Como o flúor é mais eletronegativo, ele tem uma maior força. Então ele puxa para si os elétrons. Então, nessa ligação aqui, eu tenho quantos elétrons? 2. Estão sendo compartilhados, não é isso? Ligação covalente no compartilhamento de um par de elétrons. O que é que está acontecendo? Como o flúor é mais eletronegativo,
É tipo assim, 90% do tempo os elétrons estão com o átomo de flúor e somente 10% do tempo os elétrons estão com o átomo de hidrogênio. Estão entendendo? Isso quer dizer o quê? Qual é a carga do elétron? Não é carga negativa? Se a carga do elétron é negativa e ele passa 90% do tempo com o flúor, qual vai ser a carga do flúor? Negativa. E nessa mesma molécula, qual seria a carga do hidrogênio? Positiva. Mas não é como se fosse um composto iônico, tipo Na mais e o Cl menos, onde eu tenho realmente uma transferência de carga. Eu tenho aqui uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva. Que é esse símbolo aqui que está muito bem feito, que é, na verdade, esse símbolo aqui, que é um... Não é assim. São os dois. É assim, ó. Tipo um 8 sem emendar as pontas. Certo? Carga parcial positiva, carga parcial negativa. Vocês estão me entendendo? Ou está muito difícil entender o conceito? Esse é o conceito de polos. Por que é que eles se formam? Beleza? E agora, quem é mais eletronegativo? O flúor ou o flúor? E aí? Quem é mais eletronegativo, galera? O átomo de flúor ou o átomo de flúor? Nenhum. Eles têm a mesma força. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver um par de elétron, ele vai passar 50% do tempo com esse cara aqui e vai passar 50% do tempo com esse cara aqui. Vai ter diferença de carga, sim ou não? Enquanto que aqui passa 90 e aqui passa 10. E aí? Acho que não. Achou certíssimo. Não tem. Então, essa molécula tem um polo negativo aqui, essa molécula tem um polo positivo aqui. E essa molécula não tem polos. Então, a molécula que tem polos eu chamo de molécula polar. E a molécula que não tem polos eu chamo de molécula apolar. Lembrando que esse azinho aqui é de negação, tá bom? Do grego. Átomo, acéfalo. Não tem cérebro, não tem polo. Polar tem polo. Ficou claro, galera? Vocês entenderam o conceito de polos? Passei um bom tempo explicando isso aqui. Sim ou não? Vamos me seguir. Show de boletas. Simples assim. Para moléculas diatômicas, sim. Basicamente, podemos dizer que moléculas diatômicas, uma molécula diatômica é o que, pessoal? Que tem dois átomos. Diatômicas. Di significa dois. Homonucleares quer dizer que só tem o mesmo núcleo, o mesmo átomo, certo? FF, NN, OO. Diatômica, dois átomos homonucleares, mesmo átomo. Sempre vão formar compostos apolares. Enquanto que moléculas que sejam diatômicas, heteronucleares, o que é que significa hetero, pessoal? Diferentes. HCl, CN, são diatômicas, dois átomos, só que são diferentes. Sempre vão formar compostos polares. Alguém sabe me dizer por que isso acontece? Por que moléculas diatômicas homonucleares sempre vão formar compostos apolares? E por que moléculas diatômicas heteronucleares sempre vão formar compostos polares? Diga aí, por quê? Ei, povo, digitem. Apolares, mesma quantidade. Vitória, sei não. KKK. Então você não entendeu, Vitória. Porque aqui essa molécula aqui, que é diatômica homonuclear, não vai ter polo. E porque aqui essa molécula aqui, que é diatômica heteronuclear, vai ter polo. Diferença de eletronegatividade entre os átomos. Sempre que eu tiver átomos diferentes,
eu vou ter obrigatoriamente eletronegatividades diferentes. Enquanto se for o mesmo átomo, não existe diferença de eletronegatividade. Beleza? Hein? E Vitória, você entendeu? Sim, sim. Olhe, olhe, rapaz, entenda. E como é que complica? Isso é porque é simples. É só saber isso. Dois átomos ligados um ao outro, se for igual, apolar. Se for diferente, polar. Acabou. Morreu. Bum. Grava no coração, tatua no braço, escreve na parede do banheiro. Isso aí. Você nunca vai errar, se for diatômica. Agora, se for poliatômica, galera, o que é poliatômica, pessoal? Tem mais de dois átomos. Porque é possível que, mesmo que eu tenha átomos diferentes, a minha molécula pode acabar sendo apolar. Por quê? Porque vai formar uma coisa chamada de momento de polo resultante. Aí vocês vão ter que lembrar de vetores da matemática. Estou brincando, não precisa lembrar de vetor não, o conceito é simples. O momento de dipolo é o seguinte: momento em que a eletronegatividade gera dois polos em uma molécula poliatômica. Eu vou apontar para onde vai o polo. Por exemplo, nessa molécula aqui, ó, HF. Me respondam aí, quem é mais eletronegativo? Hidrogênio ou flúor? De novo, nessa molécula, quem é mais eletronegativo? Flúor. Então, a gente sabe que a eletronegatividade vai puxar os elétrons, certo? Então, os elétrons vão sair de que átomo para que átomo? Do hidrogênio para o flúor, sim ou não? Ou do flúor para o hidrogênio? Hein? Do hidrogênio para o flúor. Perfeito. Então, eu posso desenhar uma seta assim, não posso não? Que os elétrons saem do hidrogênio para o flúor. Ela está representando a movimentação dos elétrons. Certo? E aqui, do flúor para o flúor, eu posso escrever uma coisa assim? Ele vem para cá, mas na mesma força ele vai para lá? Para meio que dizer que ela é neutra? Posso? Vocês entendem isso? Quando é diatômica? Beleza. Agora vamos entender quando é poli. Olha para cá, ó. Isso aqui é poliatômico. São três átomos. Professor, então vai ser polar, porque eu tenho o carbono, que é diferente do oxigênio. Então, entre o carbono e o oxigênio tem uma diferença de eletronegatividade. Então, vai ser polar, não é não, pessoal? Concordam comigo? Hein? Não. Vocês concordaram errado. Essa molécula é apolar. Por quê? Vamos entender a setinha. Ó, o oxigênio vai puxar os elétrons. Então, eu vou ter esse oxigênio puxando os elétrons para ele. Não, você entendeu. Entre carbono e oxigênio, o oxigênio vai puxar para eles os elétrons. Mas, do outro lado, eu tenho o quê? Outro oxigênio puxando também os elétrons. Você percebeu que é um cabo de guerra e você está no meio? E os átomos são iguais, então as forças são as mesmas. Ó, oxigênio puxando para cá, oxigênio puxando para cá. O que é que vai acontecer com o momento de dipolo? Se eu tenho dois puxando para a direita, dois puxando para a esquerda, vai dar quanto no final, pessoal? Vai ou não vai dar zero esse negócio? Vai ou não vai, ó? Ter um momento de dipolo nulo. Vocês entenderam por quê? Ela é poliatômica. Tem mais de dois átomos. Só que a força que puxa para cada lado é igual. Então ela se torna uma molécula apolar. Certo? Ela não tem momento de dipolo. Agora olha para cá, para outra molécula, amônia. Pela nossa frase lá, ó, FON, nananana, pH. O hidrogênio está lá no final. Quem é mais eletronegativo, nitrogênio ou hidrogênio?
nitrogênio. Então, quem é que vai puxar os elétrons para si? Nitrogênio. Certo, pessoal? Isso aqui, pessoal, é o quê? É um par de elétron livre. Quem é que tem mais carga negativa? Um átomo ou um par de elétron livre? Quem é que é mais livre? Aí, quem é que tem mais carga negativa sobre ele? Os elétrons ou o nitrogênio? Elétron puro ou nitrogênio compartilhando elétron? Vocês concordam comigo que esse hidrogênio... Não. O nitrogênio, ele tem, mas ele está dividindo. E aqui está sozinho. Então a força é maior no par de elétron. Certo? Não, presta atenção, ó. Simbora, ó. Estão percebendo, ó? 1, 2, 3. Não, desculpa, pessoal, falei besteira. Esquece. Esquece que eu disse que o elétron atrai. Eu tenho 3 ligações só. A eletronegatividade só existe aqui embaixo, ó. 3 ligações. Entre nitrogênio e hidrogênio, quem é que atrai? O nitrogênio. Não é isso? Porque ele é mais eletronegativo. Então, no momento de dipolo, ó, os elétrons vão sair do hidrogênio para o nitrogênio. Aqui é a mesma coisa. E aqui é a mesma coisa. Pessoal, existe alguma força de elétron que está indo de encontro a essas setas aqui? Ou estão todas elas apontando para cima? Hein? Então vai ter um momento de dipolo resultante. Todas para cima. Isso quer dizer o quê? Que é como se fosse um fluxo de carros. Vem e vai. Vem e vai. Vem e vai. Então o fluxo é todo nessa direção. Então existe um momento de dipolo. Aqui eu vou ter uma grande concentração de elétrons. E aqui eu vou ter uma baixa concentração de elétrons. Eu vou formar os polos. Beleza? Aqui ó, se divide igualmente. Você está vendo? Ó, uma seta de encontro à outra. Vocês entenderam, pessoal, esses conceitos? Ficou alguma dúvida? Se vocês olhem, se eu pegar uma estrutura parecida com essa, H, 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 H. Eu sei que o carbono é mais eletronegativo, tá bom? Então eu vou ter a setinha para cá, ó, a setinha para cá e a setinha para cá. Vocês estão vendo que essas 3 setas estão na mesma direção, igualzinho aqui na amônia? Ó. Só que, presta atenção, eu também tenho um hidrogênio aqui em cima, então eu tenho uma seta para baixo, não tem? Então eu tenho uma seta que vai de encontro à outra. É como se ficasse assim, ó. Uma para frente, para baixo e as outras para cima. Isso aqui vai anular. Isso aqui vai ser apolar. Entenderam aí, pessoal? Vocês perceberam que a estrutura é que define das moléculas poliatômicas? Repito. Vou desenhar igual. Carbono, hidrogênio, 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 hidrogênio. Uma para cá, uma para cá, uma para cá. 3 para cima e uma para baixo. Galera, não tentem entender, professor, mas é 3 contra 1. Não, tá todo mundo apontando para o centro. Ok? Isso aqui não é tão bonitinho assim, não. Tá todo mundo apontando para o centro. É como se eu fizesse assim, ó. Carbono, 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 carbono. Vocês percebem que elas estão se anulando? Vocês conseguem entender isso? Ó, que elas vão se anular. Enquanto que aqui, como não tem uma que vem de cima para baixo, não se anula. Como se nesse caso aqui eu fizesse assim, ó. Apagasse uma. Aí eu fico com o resultante para cima. Vocês entenderam? E aí, Natália? Captou a mensagem? Show de bola. Momento resultante. Entendi. Depende de como a molécula se organiza no espaço. Exatamente. É aí, pessoal, que vai entrar um conceito de geometria molecular.
O que é geometria molecular? É a forma como a molécula se organiza no espaço. Certo? Mas essa forma é fixa ou ela pode mudar? Galera, a geometria molecular é descrita de uma forma bem simples e existe um modelo para descrever a geometria molecular. Se vocês entenderem a ideia desse modelo, vocês não erram. Questão de força intermolecular, questão de geometria molecular, questão de polaridade. Certo? Vocês não erram. Então prestem atenção. Que modelo é esse? É o modelo RPSV. Quem? RPSV. Repulsão dos pares de elétrons na camada de valência. RPSV. Esse é o nome do modelo. Isso quer dizer o que, professor? Que os átomos em uma molécula se organizam. Presta atenção nisso aqui, ó. Os átomos na molécula se organizam no espaço de forma a minimizar a repulsão dos seus elétrons de valência. Certo? Os átomos se organizam de forma a deixar a repulsão mínima. Por que vai ter repulsão, pessoal? Porque eu estou falando de elétrons. Elétrons têm que carga? Cargas negativas. Se eu coloco uma carga negativa junto de uma carga negativa, o que vai acontecer? Hein? Negativo com negativo se atrai ou se repele? Se repele. Então a ideia é que para ser neutra, não é neutra, não, neutraliza. Não. Não. Se eu junto dois átomos de mesma carga, eles vão se repelir. Se eu tentar botar dois ímãs no mesmo polo, você sente a repulsão na mão se você pegar dois ímãs. Você tentar aproximar pelo lado que não gruda, que não tem atração. Tem uma repulsão, certo? Então, o que é estabilidade? Pronto, eu adoro dar esse exemplo. Vocês já andaram de ônibus, não já? Todo mundo aqui já andou de ônibus. Quando tem um caba bem gordinho sentado no banco, é bom ou é ruim para sentar do seu lado? Sem gordofobia. É ruim. Por quê? Porque fica encostando. Aí você fica assim, tortando assim para não encostar. Para você ficar confortável, você não quer ficar muito próximo. Repulsão. Você se afasta para se acomodar melhor. Os átomos vão fazer a mesma coisa. Os elétrons vão tentar ficar o mais longe possível um do outro. E isso eles vão se organizar no espaço para isso. Aí existem algumas formas fixas disso acontecer para que eu tenha uma repulsão máxima, que é esse modelo que a gente vai ver agora. Ou seja, os átomos de uma molécula se organizam no espaço de forma que a maior distância entre um átomo e outro seja possível. Daí vem as geometrias, que eu posso dividir em dois grupos. Grupos que não tenham elétrons livres no átomo central. Por exemplo, esse carbono aqui, que é o átomo central, ó, ele não tem par de elétron livre. E átomos que têm um elétron livre no átomo central. Está aqui a água, que tem elétron livre no átomo central. Percebe, ó, as duas estão 3 átomos. Essa aqui tem um formatinho de circunflexo e essa aqui formatinho de linha. Mudou a geometria. Vocês vão entender por quê. Bora lá. Eu vou explicar o conteúdo e vou dar o bizu. Eu sou doido. Pressão. Vamos começar com as que não possuem elétrons no átomo central. Sempre que eu... Galera, o bizu é esse aqui, ó. Olha para cá, ó. Não tem átomo central. Não possui elétron no átomo central. Não possui. E eu tenho 2 ligantes. 2 átomos ligados no átomo central. Ele sempre vai ter uma geometria linear. Por quê? Qual é a distância máxima que esse átomo pode ter desse, preso por um átomo no meio, que não seja formado de uma linha? Você quer entender isso aqui? Vocês, quando era criança, a mãe de vocês já tentou dar uma pisa em vocês, vocês ficaram rodando ao redor da mesa para não apanhar? Hein? Quando a mãe quer dar uma pisa? Pois é. Ela fica numa ponta ou fica na outra. Tu não vai ficar no meio do caminho, porque senão tu apanha. Então, uma na ponta, outra na outra. A maior distância possível numa geometria linear. Entenderam aí a analogia? Quando eu tenho 3
três átomos ligados, três pares de elétrons ligantes. Perceba que essa aqui é a posição mais distante possível. Ó, como se fosse nos vértices de um triângulo. Como se eu formasse um triângulo aqui, ó. A distância maior possível é essas três pontas. Aí eles se organizam formando um ângulo de 120 graus entre cada átomo. E essa geometria é chamada de geometria planar. Essa aqui de geometria linear. São nomes, tá bom? Linear, formato de uma linha. Planar, formato de um triângulo ou um plano. E quando eu tenho quatro pares ligantes, quatro elétrons ligados no átomo central, quatro átomos ligados no átomo central, eu vou ter uma geometria chamada de tetraédrica, que é quando os átomos se organizam na distância máxima possível, que é o quê? Formato de uma pirâmide tetraédrica, certo? Um aqui, ó, um para frente, um jogado para trás, e esse aqui na mesma linha. Estão conseguindo entender, pessoal? Aqui, galera, é um decoreba, certo? Mas eu vou explicando para entender. Vocês conseguiram pegar o conceito de que é a maior distância possível? Pegaram isso? Sim, beleza. Então entenda. O que é que eu tenho aqui embaixo? Ó? É como se fosse três átomos, certo? Um para trás, um para frente e um para o lado. Tipo assim, ó. Como se estivesse assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entenderam? E eu tenho mais um em cima, que é o 4. É a maior distância possível. Entenda que esse cara aqui, ele está para cima mesmo. Como se estivesse saindo desse plano. Entendeu? Formando essa estrutura aqui, ó. Que é um tetraedro. Como é que eu chamo essa geometria? Tetraédrica. Como é que eu vou identificar ela pelo bizu? Sempre que eu tiver quatro elétrons, quatro pares ligantes. Quatro átomos ligados. Beleza, pessoal? Hein? E quando eu tenho 5 pares ligantes, a maior distância possível é essa. Ó. Olha o triângulo aqui no meio, ó, fazendo 120 graus, igual a planar. E um para cima e um para baixo. Vocês conseguem ver nesse desenho aqui que a distância máxima é essa. Se eu pegar esse átomo aqui e trouxer ele para cá, ele está próximo demais desse aqui, ó. Ele vai ficar muito próximo desse aqui. Vocês conseguem perceber que a distância máxima é a que está aqui no desenho? Aqui, ó. Um átomo nessa ponta, um átomo nessa ponta, um átomo nessa ponta, um em cima e um embaixo. Formando o que, pessoal? Duas pirâmides, ó. Uma para cima e uma para baixo. Vocês conseguem perceber a pirâmide aqui, ó? Uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo? Sim ou não? Hein? Como é que eu chamo essa geometria? Bipirâmide trigonal. Ené. Ené como assim, Natália? Tem que usar um pouquinho a imaginação, tá bom? Duas pirâmides, ó. Uma para cima e uma para baixo. Aqui é a base da pirâmide. Ela tá aqui, ó. Ó. Ficou feio. Para cima, para baixo. Certo? Qual é o bizu que eu dou para quem não consegue visualizar? Agora ela viu. 5 pares. Quando não tem um elétron no átomo central, vai ser pirâmide trigonal. Por fim, octaédrica, que é quando eu tenho o quê? 6 pares, 6 elétrons. Onde vai ser tipo ó, um quadrado aqui no meio, ó, e um átomo lá em cima, um átomo lá embaixo. Formando um octaedro. São 8 lados, certo? É uma estrutura geométrica de 8 lados. Tipo assim, ó. E outra dessa aqui embaixo. Um octaedro. Beleza?
Bizu, 6 pares não ligantes, quando não tem nenhum átomo central, octaedro. Então, quando é 2, linear, quando é 3, planar, quando é 4, tetraédrica, quando é 5, bipirâmide, quando é 6, octaédrica. Beleza? Pessoal, essas geometrias, essas 6 que eu acabei de falar para vocês, essas 5 na verdade, quando os átomos são os mesmos, os 2 átomos são iguais, ou os 3 átomos são iguais na planar, os 4 átomos são iguais na tetraédrica, ou os 5 átomos são iguais na bipirâmide, elas sempre vão ser polares. Sempre vão ser apolares. Por tipo, ó. E aí, octaedro, ó. Vamos pensar lá naquele conceitozinho das setinhas, ó. O flúor é mais eletronegativo que o enxofre. Então, a setinha vai sair do enxofre para o flúor, né? Ó. Todo mundo entendeu isso aqui já, né? Nessa estrutura, ó. A setinha saindo do enxofre para o flúor. Vocês percebem que tá todo mundo indo para um canto e tá todo mundo se anulando automaticamente, ó. Essa se cancela com essa se cancela com essa e essa se cancela com essa. E nesse caso aqui, o hidrogênio o enxofre é mais eletronegativo que o hidrogênio. Puxa para o enxofre. Só que o flúor é mais eletronegativo que o enxofre. Aí puxa, vocês estão vendo que elas estão convergindo para cima, formando um momento de dipolo? Certo? Essa aqui seria apolar. E essa aqui seria polar. Todo mundo entendeu isso? Hein? Mas isso é regra. Sempre que for diferente, se for igual é apolar. Se for diferente vai ser polar. O pessoal tem exceções. Por isso é melhor entender o conceito. Entendam o conceito do momento. Os elétrons saem do átomo menos eletronegativo para mais eletronegativo. Porque pode ser assim, ó. Olha essa molécula. Vamos observar os momentos, ó. Os hidrogênios vão se dirigir para o enxofre. Concorda? Eles estão se anulando? Sim ou não? Os hidrogênios, os momentos do hidrogênio, o enxofre. E olha para os flúors. Um para cima e um para baixo. Está se anulando também? Não está se anulando? Se tem um indo para cima e um indo para baixo, se anula ou não se anula? Ó. Mesma força. Vai ter momento sobrando aí? Se anula. Certo? Sempre que é lado oposto se anula. Tanto se aproximando, imagina os carrinhos. Bateu. Anulou. Ou se afastando. Se afasta a mesma intensidade, anula. Certo? Então tá aqui um exemplo que são diferentes, mas são apolares também. Esse aqui é apolar, esse aqui é apolar, esse aqui é apolar. Entendam o conceito. Certo? Se for me perguntar se é polar ou apolar, entendam o conceito que vocês não erram. Certo? Show de bola. Entendi. É melhor analisar caso a caso. É melhor analisar caso a caso. Mas e as outras geometrias? Eu falei que tem 2 grupos. Eu tenho os grupos que não têm elétron no átomo central e eu tenho um grupo que tem elétron no átomo central. Certo? As outras são as que têm par de elétron livre. Por exemplo, a geometria angular. Galera, vamos entender um negócio. Qual é a base dela? Vamos entender. Se eu tivesse um átomo aqui, não seria 3 átomos ligados ao átomo central? Não é? Sim ou não? Aí seria aquela planar ou trigonal planar? Vocês conseguem perceber isso? Que se fosse o átomo ia ter isso aqui? Sim ou não? Vocês conseguem entender a geometria aqui?
Sim, é um elétron. Se fosse o átomo, você concorda que seria um planar? Um átomo em cada ponta do triângulo? Se fosse um átomo. Certo? Concordam comigo? Beleza. Mas é um elétron. Aí eu pergunto para vocês. Planar é 3, isso. Quem é que ocupa mais espaço? Presta atenção. Olha para as minhas mãos. Elas estão soltas, não estão? Elas estão ligadas. Onde é que está ocupando mais espaço? Aqui ou aqui? Solta ou ligada? Ocupa mais espaço ela estando ligada ou ocupa menos espaço ela estando ligada? Isso. Não estou vendo as suas mãos. Para quem não está vendo minhas mãos, ó, mais espaço, solta. Ligada, menos espaço. Então, posso dizer que os elétrons que estão livres ocupam mais espaço. Então, quando tem elétron livre no átomo central, ela deforma a molécula, certo? Ela deforma a molécula. Vai empenar a molécula, porque tem muito espaço. É sentar com um gordinho no ônibus. Vai ficar todo guinzo para não ficar encostando no cara que você não conhece. Certo? Porque ele ocupa muito espaço. Tá bom? Então, essa é a ideia. A angular é quando eu formo um ângulo. É quando eu tenho dois átomos ligantes e um par de elétron livre. Aí eu dou o bizu, galera. Tá aqui, ó. Aí você vai fazer assim, ó. 2L, 1P. 2L e 1P é o quê? Dois ligantes e um par livre. Vai dar sempre a geometria angular. Sempre vai dar a geometria angular. 2L e 1P. Dois ligantes e um par. E na pirâmide trigonal, que é outra geometria. Olha a base. Eu tenho quantos átomos, eu tenho quantos elementos ligados no átomo central? Elemento não é elemento químico, tá bom? Elemento de qualquer coisa. 1, 2, 3, 4. Você percebe que eu tenho 4 objetos ligados no átomo central? Só que esses 4 objetos são 3 pares, 3 elétrons ligantes, são 3 ligações e um par de elétron livre. Vocês conseguem perceber isso? Sempre que isso acontecer, galera, eu vou ter uma geometria chamada de pirâmide trigonal. Que ela vai ficar assim, ó. Como se fosse uma pirâmide triangular. Beleza? O que é que pode acontecer aqui? Deixa eu ver se eu botei. Botei. Estão me acompanhando? Ó? 3 pares, 3 ligantes e um par de elétron livre. Vai dar o quê? Pirâmide trigonal. E se eu tiver 2 ligantes e 2 pares? Molécula de água é um exemplo disso. Eu tenho uma estrutura angular. Está acompanhando? Vamos lá. Se eu tiver 4 pares e um ligante, 4 ligantes e um par. Complicou. É mais complicado, eu admito. Mas é o que eu estou dizendo. Deixa eu voltar aqui para me explicar do começo, pegando só o bizu, para ficar mais fácil para vocês. Pegando só a ideia do bizu. Vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Vamos lá. Está explicado na gravação como você entende. Agora vamos pegar pelo bizu. Eu vou sempre fazer o seguinte. Eu vou olhar para a estrutura. Eu tenho 2 átomos ligados, ó. 2 átomos ligados e um par de elétron livre. Então eu tenho, ó, 2L, 1P. Sempre que eu tenho essa estrutura aqui, ó, para a prova de vocês, tá bom? 2L, 1P, angular. 3L, ó, 3 ligações e um par livre. 3L, 3P, 3L, 1P, pirâmide trigonal.
dois pares não ligantes, ó, dois L's e dois pares, duas ligações de dois pares, ó, uma, duas ligações, dois pares. Vai ser angular de novo. Quatro ligações, ó, 1, 2, 3, 4. E um par. 4L, 1P. Estrutura de gangorra. 3 L's, 2P, forma de T. Grande sorte de vocês, a prova é online, então vocês vão ter acesso aos slides que eu passei para vocês. Então vocês não vão ter muita dificuldade, não. 2L, 3P, estrutura ali, né? A. 5L, 1P, pirâmide de base quadrada. Quando é com 6 ligantes, ó. 6 no total. E 4L, 2P, quadrada planar. São 9 geometrias quando tem par de elétron ligante. Então, tem 6 todos ligados e 9 que não são ligados. Então, eu tenho aí 15 geometrias. Precisa decorar? Não, não precisa, pessoal. Precisa entender. Eu quero que você entenda os dois conceitos. Vão tentar se afastar o máximo possível um do outro. E se eu tiver par de elétron livre no átomo central, que ocupa mais espaço, ele vai deformar a molécula. Vocês entenderam esses dois conceitos? É o que eu quero que vocês entendam. Porque, tipo, eu não vou ficar perguntando qual a geometria da molécula abaixo. É só você olhar no slide. Eu quero que você saque o conceito. Eu vou usar esses conhecimentos. Que a molécula vai ter essa estrutura deformada porque tem um par de elétron livre no átomo central que deforma ela. Vamos entender? Aqui, ó. Pega essa molécula aqui. C, dupla O, dupla O. Tem par de elétron livre no átomo central? Sim ou não? Hein? Não. Nessa estrutura, tem par de elétron livre no átomo central? Não. Então, a máxima distância possível que o oxigênio vai ficar um do outro é um para cada lado, não é não? Fazendo aqui um ângulo ó, de 180 graus. A mãe de vocês correndo atrás de vocês para dar uma chinelada e vocês correndo ao redor da mesa. Sempre a distância máxima é quando está um em direção oposta ao outro. Entenderam isso? Certo? Entenderam? O que é que acontece? Deixa eu pegar aqui a molécula de água agora. HOH. Se a molécula de água não tivesse pares no átomo de oxigênio, ela seria assim, né, não? Mesma ideia dessa aqui. A distância máxima entre o hidrogênio seria nessa posição. Mas, contudo, entretanto, a molécula de água possui, ó, 2 pares de elétrons livres no átomo central. E vamos lá, ó. Se está solto, ocupa mais espaço. Se está ligado, ocupa menos espaço. Vocês entenderam esse conceito? Sim ou não? Preso, pouco espaço. Solto, mais espaço. O que é que vocês acham que vai acontecer com o hidrogênio quando eu coloco 2 caras que ocupam muito espaço? Aqui, ó. E eles são elétrons, eles têm carga negativa. Os hidrogênios têm carga negativa. E carga negativa com carga negativa faz o quê, pessoal? Se repele. Eu estou falando do modelo de repulsão dos elétrons de valência. Então, se esse cabeçona negativa aqui vai repelir os hidrogênios, eles vão para onde? Para baixo ou não? Eles vão ou não vão dobrar? Fazer isso aqui, ó. Tá aqui retinho, ó. Aí eu joguei agora um grupo bem grande aqui em cima. O que é que ele vai fazer, ó? Dobrar? É ou não é? Imagine na vida real isso aí. Você pega, sei lá,
Pronto. Você quer entender isso aqui? Vocês já fizeram festa de aniversário? Sim ou não? Já organizaram o balão? Quando você amarra um balão no outro, como é que fica? Não fica assim não? Retinho? Só quando bota só dois. E quando eu boto um terceiro aqui em cima, o que acontece com esses dois? Fica assim não? É ou não é? E se eu botar um balão bem grandão aqui em cima, ele não vai ficar mais assim não? Cada vez mais dobrado? Quanto maior for o balão aqui em cima, mais dobrado ele fica. Se for um balãozinho bem picototinho, ele fica quase assim, ó. Aí o balão vai aumentando, ó. O tamanho do espaço que ocupa em cima dele vai aumentando, ele vai se fechando. É a mesma coisa disso aqui. Se o grupo que está aqui em cima ocupa muito espaço, o que é que ele vai fazer? Deformar. Vai formar uma molécula de estrutura angular. Eu quero que vocês entendam. Tá bom, galera? Por que é que ele se afasta o máximo possível? Estabilidade. Por que ele deforma? Porque o par de elétron livre no átomo central, ele ocupa mais espaço e deforma os átomos vizinhos que estão ligados naquele mesmo átomo central. Show? Espero que tenha servido. E agora a gente tem que terminar a aula. A gente vai para o restinho. Essas são as principais geometrias moleculares. E as dicas que eu posso dar são: observe se tem elétron livre no átomo central. Conte quantas ligações, e se tiver átomos, quantos elétrons livres no átomo central, para fazer aquele esquema lá, 4L2P, 4L1P, e utiliza aquela relação que eu apresentei, que está do lado de cada geometria para fazer isso aqui. Certo? Beleza, galera? Geometria molecular é isso. Interessante como os átomos se organizam nas moléculas. Entendam, isso é tudo, galera, que o pessoal acha, como a gente não vê, a gente não percebe que a química está ao nosso redor. Percebam, meu povo, que a gente não vê, mas as estruturas da natureza se organizam dessa forma. Então, sempre que você está bebendo um copo d'água, você está vendo um monte de molequinha de água nesse formatinho aqui, ó. Nesse formatinho aqui, ó. As moléculas têm essa estrutura. Oh, meu Deus. As moléculas têm essa estrutura. Aqui, ó. A molécula do gás carbônico tem essa estrutura. Linear. Beleza? Essas estruturas existem de verdade. Tá bom? Mas o mais legal, galera, e o que a gente pode trazer para o nosso dia a dia para entender, é como é que as moléculas interagem uma com a outra. Porque a gente viu até agora o que? Ligação química. Como é que um átomo se liga no outro? Será que as moléculas também se ligam uma com a outra? Ligam. Elas se ligam uma com a outra. E isso a gente chama de forças intermoleculares. Deixa eu ver aqui. E como é que uma molécula interage com a outra? Tipo, como uma molécula de água interage com outra molécula de água, ou como ela interage com moléculas de óleo. O preceito básico aqui, pessoal, é a polaridade. Certo? Então, preciso que vocês tenham entendido o que é polaridade e que vocês... Não precisa nem saber julgar se a estrutura é polar ou não. Mas você precisa saber, quando eu vou passar uma questão, por exemplo, quando eu for dar uma questão de revisão lá na lista de revisão, eu coloco uma questão desse tipo. Se a molécula vai ser polar ou não. Aí você tem que ter os conhecimentos de geometria. Pelos caras que estão ligados para saber se ela vai ser ou não polar. Se ela for polar, a gente vai trazer para cá. Beleza? O preceito básico é a polaridade das moléculas, onde moléculas semelhantes interagem fortemente com outras moléculas semelhantes. As polares interagem fortemente com as polares, as apolares interagem fortemente com as apolares. Aí vem aquela máxima da natureza. Semelhante dissolve o semelhante. Certo? Tipo, polar com polar e apolar com apolar. Exatamente, lockdown. Espero que vocês estejam entendendo. Vou ter que acelerar um pouquinho para fechar a aula. Exatamente isso. Mas não fica só nisso. Não é só polar com polar e apolar com apolar. A gente vai estudar agora
as forças intermoleculares, que é as forças que ocorrem entre as moléculas. Não é entre os átomos que formam a molécula, é entre as moléculas, que são basicamente a forma como as moléculas interagem uma com a outra. Pessoal, existem diferentes tipos de forças intermoleculares. As forças íon-íon, íon-dipolo, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo induzido e dipolo instantâneo. E tudo que vocês veem na natureza, que seja formado por ligações químicas, as moléculas obedecem esse tipo de estruturação. Por exemplo, a água tem ligação de hidrogênio, o gás carbônico tem ligação do tipo apolar, dipolo instantâneo. A cera da vela tem ligação do tipo dipolo instantâneo também. O ácido clorídrico tem ligação do tipo dipolo-dipolo. O sal de cozinha tem ligação do tipo íon-íon. Certo? Então você tem as estruturas organizadas dentre essas 6 tipos de forças intermoleculares. Tudo que você tem na natureza se organiza dentro dessas 6 forças. As forças do tipo, galera, íon-íon, ocorrem entre compostos iônicos e são responsáveis pela formação daquele retículo cristalino que eu falei lá passada, que deixa o bicho duro, que deixa o bicho quebradiço, que deixa o bicho no estado sólido da temperatura ambiente. Que é o quê? Quando eu tenho 2 íons. Presta atenção, galera. Está aqui a molécula de NaCl. Concorda comigo? Ó? Na+ ligado no Cl-. Aí eu tenho outra molécula de NaCl. Vocês conseguem perceber que esse lado da molécula que tem o cloro menos, ela é negativo? E esse lado da molécula que tem o Na+, ela é positivo? Sim ou não? Vocês conseguem perceber isso, né? Olha para outra molécula. Positivo, negativo. O que é que vai acontecer entre essa molécula e essa molécula? O negativo vai atrair o positivo, sim ou não? Das moléculas diferentes. Então eu tenho uma interação. Não é uma ligação química, é uma atração física, eletrostática. Entenderam? As forças intermoleculares são interações físicas entre as moléculas. Íon dipolo, a outra força intermolecular, é quando eu tenho um íon e uma molécula polar. Por exemplo, tá aqui, ó, molécula de água. Molécula de água, galera, o oxigênio é mais eletronegativo, vai puxar para eles os elétrons, ó. Aí eu vou ficar com um polo negativozão aqui em cima e um polo positivozão aqui embaixo. Todo mundo consegue perceber a molécula de água formando 2 polos, ó, negativo no oxigênio, positivo nos hidrogênios? Sim ou não? Vocês visualizam isso? Beleza. Então, a parte negativa da molécula de água vai se ligar nos íons positivos. Presta atenção. Esse tipo de ligação aqui, ó, que acontece na água, esse tipo de polo, eu chamo de dipolo. Dipolo. É um dipolo que é formado de 2 polos, 2 polos, dipolo. Certo? E um íon, que já é uma carga fixa, positiva. E aqui eu tenho a região positiva do dipolo interagindo com os íons negativos. Exemplo prático. Por isso que a água é um excelente solvente para sal. Você já foi salgar um arroz? Assim que você bota o sal na água, você mexe um pouquinho, não dissolve, no instante. O sólido vira solução? Sim ou não? É no instante isso. Por quê? Vocês já se perguntaram? Nossa, por que o sal se dissolve tão rápido na água? Por causa disso aqui, galera. Você tem a água que tem polos, certo? Polo negativo aqui em cima, polo positivo aqui embaixo. E eu tenho, ó, o sal com íons. O que é que a água faz? Vai isolar esses íons. Isolar como? A parte negativa da água se ligando, se interagindo com o sódio, que é positivo, e a parte positiva da água, que é os hidrogênios, interagindo com o cloro, que é o negativo. Que é um processo de chamar de solvatação, que é a próxima aula que a gente vai ver isso. Certo? Mas é o que justifica o sal de cozinha dissolver tão rápido. Vocês estão entendendo?
o que é um dipolo, que é quando eu tenho uma molécula covalente formando polos, e que esse polo positivo vai interagir fortemente com um íon negativo, cargas diferentes, e esse polo negativo do íon dipolo vai se ligar no íon positivo, e o polo positivo do íon dipolo vai se ligar no íon negativo. Hein? Sim ou não? Yes ou no? Vocês estão entendendo? Não repito. É muita informação, mas deixa eu repetir de novo, Natália, para a gente carimbar na cabeça. O que eu preciso que vocês entendam é: cargas negativas vão ser atraídas por cargas positivas. Você consegue entender isso? Que a carga negativa vai se atrair pela carga positiva? Sim ou não? Sim. Se eu tenho estruturas que têm polos, por exemplo, sejam íons, sejam dipolos, certo? Sejam íons, positivo ou negativo, seja um dipolo. Negativo, positivo. Seja um íon, seja um íon, seja um dipolo. Percebeu o que é um íon, ó? E o que é um dipolo? Conseguem perceber a diferença do íon, duas moléculas já com carga, e o dipolo, que é uma molécula covalente que, por questão de eletronegatividade, forma cargas? Vocês conseguem perceber isso? Íons, cada molécula tem sua carga. Dipolo é uma molécula covalente que, por questão de eletronegatividade e estrutura, tem polos opostos. Certo? Então, você entende que esse cara que é negativo positivo vai se atrair fortemente por esse cara que é negativo, por esse lado negativo da molécula? Se você entendeu isso, você entendeu força intermolecular. Certo? Principalmente íon-íon, que é basicamente isso, carga negativa com carga positiva. Íon dipolo, que é o negativo do dipolo no íon positivo e o negativo do dipolo. O negativo do dipolo no íon positivo, aqui, ó. E o positivo do dipolo no íon negativo. Cargas opostas se atraindo. E a ligação do tipo dipolo-dipolo, que é quando eu tenho duas moléculas covalentes. As duas polares. Certo? Ocorre entre duas moléculas covalentes polares. Por exemplo, HCl. Todo mundo está vendo aqui já os polos, né? O polo positivo desse lado, o polo negativo desse lado. Há um equilíbrio na distribuição dos elétrons, tá deixando uma parte positiva e parte negativa. Perceba, ó, o polo negativo está se ligando aqui, ó, no polo positivo. O polo negativo está se ligando no polo positivo. O negativo no positivo. O negativo no positivo. O negativo no positivo. Vocês conseguiram perceber isso aí? Que a molécula a polar tem polos e eles interagem um com o outro? Hein? Sim ou não? Por que essa ligação é chamada de dipolo? Essa interação é dipolo-dipolo. Porque isso é uma molécula que tem dois polos. Então é um dipolo. E essa outra molécula é uma molécula que tem dois polos. É outro dipolo. É uma interação de dipolo com dipolo. Dipolo-dipolo. Íon dipolo é um dipolo com um íon. Professor, esse negócio de dipolo aí dá dor de cabeça. Dipolo, galera, di é dois, polo é polo. Dois polos na mesma molécula. Dipolo. Tá bom? Não dá para explicar mais simples que isso, não. Desculpa. Espero que vocês estejam entendendo. Polos diferentes se atraem. Aí, pessoal, parêntese importante. As ligações de hidrogênio é um tipo de dipolo especial. É uma variante das ligações do tipo dipolo. Elas ocorrem entre moléculas que possuem hidrogênio
Essa aqui é a característica. Ó. O hidrogênio junto dos seguintes átomos. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Eu chamo de FON. Hidrogênio ligado a FON. Quem são os FON? HF, HO e HN. Eu tenho esse tipo de característica aqui, ó, HO, HN e HF. É o que eu chamo de FON. Beleza? Hidrogênio ligado a FON. Sempre que isso acontecer, eu formo uma ligação de hidrogênio, que antigamente a gente chamava de ponte de hidrogênio. Beleza? Característica disso, ligações muito fortes mesmo. Característica disso, eu não botei não? Botei não. Característica disso, entre essa ligação e essa ligação aqui, ó, HCl, 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 HCl. Vocês percebem que é parecido, ó? Dipolo, dipolo, certo? E aqui, ó, dipolo, dipolo. Vocês percebem que a ligação tem a mesma estrutura, a mesma característica? Sim ou não? Sim. Mas, galera, água é líquido. Temperatura ambiente. HCl é gasoso. Gasoso. A mesma estrutura. Uma gasosa, outra líquida. Aí você percebe a diferença na força. Essa ligação é muito mais forte. Ela mantém as moléculas muito mais unidas. É tanto que é no estado líquido a 25 graus, enquanto que a HCl é no estado gasoso a 25 graus, que as moléculas são mais separadas uma da outra. A atração não é tão forte. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Bora lá. Para o último tipo de força intermolecular. Último não, os dois últimos. Vai passar só um pouquinho. Dipolo induzido vai ocorrer entre uma molécula polar e outra molécula apolar. Dipolo induzido entre uma molécula polar e uma apolar. Como assim? Está aqui o CO2, que é apolar. O que seria apolar, pessoal? As cargas estão embaralhadas, está vendo? Ó? Positivo com negativo, negativo com positivo, positivo com negativo, negativo com positivo. Você não tem preferência, você não tem formação de polos. Vocês conseguem perceber formação de polo aqui? Cala a boca. Hein? Aí a água tem polo, por exemplo. O que acontece quando aproximar as duas? Separadas não tem cargas. O que acontece se eu trouxer uma carga, galera, negativa para cá, para perto? Você concorda comigo que essas cargas positivas que estão aqui, ó, vão ser atraídas para essa carga negativa? E que essa carga negativa que está aqui vão ser repelidas por essa carga negativa? Sim ou não? Vocês concordam com esse pensamento? Sim. Então você tem uma indução. Você induz o afastamento das cargas negativas e você induz a atração das cargas positivas. Aí você formou um polo numa molécula que não tinha polo. Agora perceba. O professor tem que sair porque cuida de uma senhora. Tá bom, Rafaela, obrigado. Pode deixar. Perceba agora que eu tenho de um lado da molécula polo positivo e de outro lado da molécula polo negativo. Que antes eu não tinha. Antes eu não tinha. Quando aproximou, tenho polos. Dipolo induzido. Você percebeu que teve uma indução da formação do polo? Sim ou não? Beleza? Isso é dipolo induzido. Olha o nome, dipolo induzido. Eu estou induzindo a formação de um dipolo. Certo? Polarização de moléculas. Por fim, pessoal, as forças de dipolo instantâneo, que vão ocorrer entre duas moléculas apolares. Como assim, professor? Interação entre moléculas apolares, já que não tem polo. Vocês concordam com esse diagrama, que uma molécula apolar está toda bagunçada?
Você não tem preferência. Isso aqui é uma molécula, ó, carga positiva, negativa, todo mundo misturado. Você não tem formação de polo em canto nenhum. Vocês conseguem perceber isso olhando para a molécula? Hein? Mas, concorda comigo que pode acontecer, porventura, em algum momento, de ter uma organização, ó, elas estão se mexendo direto. Elas podem ou não podem, em algum momento, se alinhar? Podem. E quando isso acontece, eu formo um polo. Polos positivos, polos negativos. Só que isso, galera, acontece e desaparece. Se alinhou, apareceu o polo. Desalinhou, sumiu o polo. Ou seja, forma-se um dipolo instantâneo, porque ele aparece e some. Ele aparece muito rapidamente e desaparece muito rapidamente. Isso é ou não é a característica de algo instantâneo? Apareceu e sumiu. Beleza? Aí pensa comigo. Vocês estão vendo quantos quadradinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos, né? Vamos dizer que para cada 5 quadradinhos tem a chance de aparecer um dipolo instantâneo. Então, para cada 5 quadradinhos, eu tenho uma chance de aparecer um dipolo. Para cada 20 quadradinhos, podem aparecer quantos dipolos? Então, 4. E para cada 100 quadradinhos, pode aparecer quantos dipolos? 16. Para cada 200 quadradinhos, 32 dipolos. Vocês percebem que quanto mais quadradinhos, maior a chance de ter um dipolo instantâneo sendo formado? Sim ou não? Sim. Ou seja, quanto maior a molécula, maior a chance de formar um dipolo. Quanto maior a molécula apolar, quanto maior, mais pesada a massa molecular, maior é o número de dipolos instantâneos criados, ou seja, maior é a força intermolecular. Dessa forma, quanto maior a massa molecular, maior o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Que entendam, galera, quanto maior a força, mais junta está a molécula, aí vai mudando o estado físico. Quanto mais ligada, quanto maior a força que liga uma molécula na outra, mais temperatura eu tenho que colocar para poder separá-las. Aí você pega, por exemplo, o CO2, que é uma molécula polar, ela é gasosa, que ela é bem pequenininha, só 3 moléculas, 3 átomos. Aí você vai para a gasolina, C8H20. Não, C8H18. Já tenho aqui eu tenho 3 átomos, aqui eu tenho 26 átomos. Olha o tanto que aumentou. De 3 para 26. Um é gás, o outro é líquido. Aí quando eu vou para a vela, isso aqui, galera, é uma cera. Se eu não me engano, essa cera, ela tem C64H130. Eu já estou falando de 194 átomos. Vocês percebem que quando eu vou aumentando o número de dipolos instantâneos? Sim ou não? Agora, eu sempre faço essa pergunta. Desculpa atrasar por causa dela. Vocês sabem como é que uma lagartixa consegue se pendurar no vidro? Hein? Por que é que ela fica de cabeça para baixo no vidro? Porque ela tem na pata delas uns pelinhos que são muito finos e conseguem penetrar nas ranhuras do vidro. É não. Por tração na pata, é não. A lagartixa anda nas paredes por forças intermoleculares. Aqueles pelinhos, ela tem ali 1 milhão de pelinhos que são apolares e formam dipolos instantâneos. Então, quando ela encosta no vidro, você tem uma atração intermolecular ali entre a estrutura do vidro e a pata dela. Ela gruda. Aquela é a eletricidade. Por quê? Por causa da quantidade de pelos que formam esse tipo de força aqui, ó, dipolo instantâneo.
curiosidade legal aí para vocês poderem dizer para os outros como é que uma lagartixa se pendura no vidro. E agora? Agora são os exercícios, mas estamos sem tempo. Olha aí, eu não sabia? Pois é. Química também é cultura. E aqui para vocês resolverem as questões. Agora deixa eu fazer a chamada de vocês. Toda vez eu atraso a aula de vocês. Ainda bem que é online. Porque se fosse, eu tenho que me ajeitar para o presencial. Quando eu voltar presencial, acho que eu não vou saber mais da aula presencial, não. Eu vou dar o vai e vocês botam o nome. Galera, e aí, vocês estão gostando da aula? Eu faço esse feedback toda vez para saber se vocês estão gostando. Tem muita informação, tem pouca informação. Eu estou me apressando muito, eu estou explicando direitinho. Não escrevam agora, falem por áudio. Muita informação, certo. Mas aí é complicado dar 1h30, né, Júlia? Como é que eu tenho que dar o conteúdo? Como é que eu faço para reduzir o número de informação, a não ser que eu tire conteúdo, tá entendendo? Eu entendo, é informação pra caramba. Tipo, essa aula normalmente é dada em 3 horas. Tá indo 1h30 agora. Por quê? Porque em tese, vocês teriam que já ter assistido, lido aula no AVA, para chegar aqui sabendo mais ou menos o conteúdo. E era para me dar só um acompanhamento, uma melhorada, entendeu? Mas eu não gosto de fazer isso não, porque eu sei que tem gente que não tem tempo de ver o AVA, eu acabo dando o conteúdo todo, certo? Tem, é rever, revisar, fazer os exercícios, tá certo, galera? E eu peço a vocês, com muita tranquilidade, se vocês sentirem dificuldade, vocês acharem que a aula tá rápida, tá alguma